Raul Jungmann, você tem uma participação muito incisiva no debate público no Brasil a respeito das condições mediante as quais seria possível imaginar uma situação diferente da que estamos vivendo. Há algo que lhe dê esperanças nesse sentido, que isso aconteça? Primeiramente, eu queria me apoiar num argumento que o Rodrigo usou para dizer uma coisa a mais, e trazendo para uma área que você conhece muito bem, que é a área militar. Um comandante não lança suas forças sem ter um conhecimento das forças adversárias. Ou seja, o conhecimento da capacidade de fogo, da disposição, do equipamento do adversário é absolutamente fundamental. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: considerando tudo o que aconteceu, e nesse tudo eu coloco também o caos que se desenrolou em todo o Rio de Janeiro para a população. Eu vi alguns vídeos aqui do metrô, de ônibus, 71 ônibus, pelo que me disseram. O Caio, não sei se foi você, falou em 120 linhas que foram alteradas. Quer dizer, de fato, será que não havia uma previsibilidade disso? Ou seja, será que não se sabia que iria se defrontar com algo como 1.000 bandidos armados de fuzis? É uma pergunta que eu faço. Obviamente que pode ter sido, como pode não ter sido. Mas no nosso modo de entender, fica, de certa forma, patente que o processo de planejamento deixou de lado exatamente essa questão, não é? O que você me pergunta a respeito da questão da segurança pública, eu vou voltar ao meu ponto de vista, que eu sempre tenho defendido aqui com você, como em qualquer outro lugar. Enquanto o governo federal não tiver participação efetiva dentro da segurança pública, enquanto a segurança pública ficar adstrito para os estados, ou seja, o Rio de Janeiro cuida do Rio de Janeiro, Goiás de Goiás, Pernambuco de Pernambuco e assim por diante, ao tempo em que quadrilhas, como por exemplo o PCC, chega a 48 estados, e você veja a penetração que ele teve, inclusive dentro do próprio sistema do capital no Rio de Janeiro, no caso da Faria Lima, como também dentro do próprio estado, as nossas polícias elas não dão conta disso. Algumas melhores, outras nem tanto, mas, de fato, elas não têm conta, elas não podem dar conta disso, até porque elas são legalmente adstritas exatamente ao Estado, ao território em que elas atuam. Então, por isso é que eu defendo, William, que nós, que negligenciamos ao longo de todas as 7 constituições que nós tivemos, o fato de que o governo federal, contrariamente ao que existe no restante, majoritariamente do mundo, ele não tem musculatura, ele não tem capacidade, ele não tem, inclusive, comando constitucional para investir, de fato, e somar esforços com estados e com municípios. Esse estado de coisas, evidentemente, que nós temos N outros aspectos que podem ser abordados, todos eles são importantes. Mas esse, para mim, é seminal, tendo sido ministro da Segurança Pública, que é o fato de que, no que diz respeito à segurança pública, o papel do governo central, do governo federal, ele realmente é praticamente inexistente, e por conta da questão constitucional e tantos outros dispositivos que impedem que isso efetivamente aconteça. Agora, não, o Raul não jogou na esfera política por excelência. Ele diz o seguinte: não há um arcabouço político que permita a gente começar a pensar em resolver essa situação, Caio. Não, eu ia colocar, Jungmann, que você, quando foi ministro, vocês conseguiram avançar. Em um debate junto com o Congresso Nacional, você me corrija se eu estiver errado, acho que principalmente organizando os recursos, né? E a distribuição desses recursos. Sim. Inclusive, parte do que vocês fizeram era o governo Temer. Os louros foram colhidos ali pelo Moro, que foi quem te sucedeu no Ministério da Justiça, né? Tinha esse debate no começo do governo Bolsonaro de que esse arcabouço que o William coloca, que foi começado ali pelo governo Temer, acabou tendo louros colhidos no começo do governo Bolsonaro. Mas eu coloco também que ali era um governo, vamos dizer, de centro-direita, com um Congresso de centro-direita. Então havia um alinhamento. Na minha visão, tá, Jungmann, me corrija se eu estiver errado, havia um alinhamento da forma de olhar o debate sobre segurança pública, que hoje não há.
A segurança pública é um dos temas da política brasileira que são facilmente divididas entre como pensa a esquerda e como pensa a direita. E como pensa o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o Palácio do Planalto, presidente Lula, sobre soluções para a segurança pública, é diferente de como pensa o Congresso Nacional, que é majoritariamente a direita. E aí, no meu sentido, isso fica travado, esse debate, por pensamentos distintos sobre soluções para a segurança pública. Você quer comentar alguma coisa, Roberto? Senão eu vou passar a palavra ao Rodrigo. Por favor, prossiga, Raul. Rapidamente, Caio. Naquele momento é verdade. Tudo que você disse aí se colocou é verdade. Mas o que eu quero dizer é que eu mesmo fiquei surpreso com a convergência de forças de esquerda e de direita que permitiram com que você tivesse a aprovação do SUSP. E quem foi o relator? Foi exatamente um parlamentar que é relacionado à bancada da bala. Foi ele que fez exatamente isso, e era o meu aniversário, inclusive, quando eu era deputado federal. Então, eu acho que existe um desejo, uma vontade extraordinária em termos de resolver esse problema da segurança pública, porque ele é crucial, eu diria, ele é existencial, esse problema. E aí nós temos que entender se o governo federal ele dispõe de 5 penitenciárias de segurança máxima, os estados dispõem de aproximadamente 1.500. O governo federal dispõe de aproximadamente Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, 24 mil efetivos, aproximadamente, enquanto que os governos estaduais dispõem de algo como 900 mil, ou mais do que isso, talvez mais de 1 milhão. E enquanto que 85% de todos os recursos destinados à segurança pública provém dos estados, fica evidente que o governo federal, tá certo? Que coordenou, que estruturou saúde, que estruturou previdência, que estruturou educação, ele simplesmente está fora desse combate. E ele tem que entrar nesse combate, respeitando, evidentemente, as autonomias dos estados, respeitando as polícias, sem a menor sombra de dúvida, mas ele tem que fazer parte disso e fazer parte concretamente. Não é teoricamente, em termos de política, de seja o que for. É preciso fazer parte do cotidiano e é preciso que o governo federal chame a si essas responsabilidades, sem a menor sombra de dúvida, porque nós não vamos encontrar saída se isso não acontecer. Se não acontecer essa sinergia entre os diversos níveis que devem cuidar da segurança pública. Você, Rodrigo, como é que você vê essa questão? Ela está resumida, às vezes, na expressão a segurança pública precisaria a mesma coisa que a saúde tem, uma espécie de SUS? William, eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, eu estava esperando que algum jornalista levantasse a mão. Não, ministro, não é o que diz o artigo 144 da Constituição Federal. O senhor está equivocado, né? Mas nenhum jornalista também teve a capacidade de enfrentar o ministro Lewandowski aí naquele momento, né? O Estado do Rio e vários estados da federação esgotaram suas capacidades de enfrentamento a essa dinâmica que eu disse de conflito armado não internacional, né? Nem a polícia da Bahia tem capacidade hoje de adentrar nas favelas de Salvador. A polícia do Ceará hoje está passando mal bocados, né? Existe uma crise humanitária em Fortaleza hoje, ignorada por boa parte da imprensa do Brasil, que é o êxodo urbano de guerra. São milhares de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho diz: você não mora mais aqui, eu vou alugar sua casa para alguém. Existe uma verdade também que ninguém comenta. Essas facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, elas sobrevivem da exploração do território, né? E aí você inclui o cigarro paraguaio, o sinal de TV, de internet do Comando Vermelho, que é o CVNet, o botijão de gás hiperfaturado, a extorsão à padaria, a extorsão ao açougue, a extorsão ao vendedor de churrasco. Há 2 semanas, William, um jovem que vendia churrasco em Fortaleza foi assassinado porque não pagou R$ 1.000 da caixinha do Comando Vermelho no bairro, né? Então essa é a nova dinâmica do crime que, sinceramente, eu acho que Lewandowski ignora, sabe? O crime hoje, ele não busca só vender maconha e cocaína, ele busca ocupar territórios, né? E eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul,
diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Só o Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. No Rio de Janeiro são 5.000 barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Isso demonstra uma clara desconexão dele com o que está acontecendo no Brasil hoje. Sinceramente, ele não sabe a dinâmica do crime do Brasil, e sem nenhuma ofensa a ele, porque ele certamente é um cara muito inteligente, senão ele não chegava onde chegou. Mas ele nunca falou sobre barricada, ele nunca falou sobre o êxodo urbano praticado pelo Comando Vermelho nas periferias, né? Ontem, para minha surpresa, e eu gosto de saber, como o Raul Jungmann disse, que um deputado da bancada da bala ajudou lá no Sistema Único de Segurança. Ontem, para minha surpresa, um deputado da esquerda, um deputado federal do Rio de Janeiro, do PT, o Dimas, né? Ele fez uma proposta ao Hugo Mota para tipificar o crime de expulsão de morador de periferia. Pode parecer incrível, mas esse crime não é tipificado. O Comando Vermelho picha na parede, vaza, e centenas de pessoas são obrigadas a abandonar suas casas para o Comando Vermelho. E essa é um crime meio invisível. O Código Penal brasileiro não consegue encaixar muito bem na extorsão isso aí, né? E a polícia do Ceará está despreparada para enfrentar isso. Raul, perceba, eu não sei como é que está em Recife. Aí, eu visitei o Raul em Recife uma vez com o Luiz Eduardo Soares. Eu não sei como está em Recife, mas em Fortaleza hoje, a Polícia Militar está oferecendo uma viatura da PM, governo Eumano Freitas, do PT, para que o morador faça a sua mudança de casa com segurança. O Comando Vermelho te expulsou de casa e a Polícia Militar, ao invés de garantir a sua segurança para que você permaneça no seu bairro, ela oferece uma viatura para te proteger com um caminhão de mudança. Isso é o fim da soberania nacional. Acabou a soberania. E eu não sei, sinceramente, Raul, a tua primeira colocação, será que essa operação vai mudar alguma coisa? Eu tenho certeza que não vai mudar, eu concordo contigo. Mas deixar esse território na mão desses bandidos para sempre é você ceder o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, essa região, como o Pastrana fez na Colômbia, né? Cedeu uma região gigante da floresta amazônica para as Farc. E depois se arrependeu, porque o Álvaro Uribe teve que pegar de volta, né? Porque as Farc não cumpriram as suas partes da negociação. E perdemos a soberania nacional em todo esse território. E quando Rodrigo, você conversa com de favela, William, o morador diz: a operação policial é uma tragédia. Pior do que a operação policial é uma barricada na porta da sua casa do Comando Vermelho.